Embora aí os seres humanos, a maioria, ache que não, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus não vai destruir a terra. O que é que tem os animais? Coitados dos animais, dos peixes, das aves e tal. Então tem gente que acha que as coisas espirituais são como as humanas, as terrenas, né? Ele acha que Deus pensa como ele pensa. Então, pessoas que agem apenas por sentimentos e não conhecem realmente o que é as coisas espirituais, o que significam as coisas espirituais, como é viver espiritualmente. Ele não entende essas coisas. Ele não entende a soberania de Deus sobre tudo que existe. Que ele pode criar, ele pode dar vida e pode matar também. Ele tem direito a tudo isso. Ele é o ser supremo, criador de todas as coisas. E nós vamos ver então no tópico 3, descrição detalhada. É verdade que na Bíblia há um emprego de hipérbole. Você veja Mateus 11, 23, João 12, 19. Mas não é o caso aqui em Sofonias. A descrição, os homens e os animais consumirei, as aves do céu e os peixes do mar, representa o reverso da criação registrada em Gênesis 1, de 20 a 26. Ela corresponde à descrição universal e literal da criação, como está em Apocalipse 16, de 1 a 21. O dilúvio, por exemplo, foi literal e global, mas a família de Noé foi salva. Assim como os filhos de Israel foram poupados das pragas do Egito, Êxodo 9, 4, 10, 23, Números 3, 13. Existe hipérbole na Bíblia? Existe, mas não se aplica ao livro de Sofonias. Sofonias está falando realmente de um juízo que é certo que vem sobre a terra. A terra será consumida totalmente pelo fogo. E quem vai ser preservado? Do mesmo jeito que no dilúvio, as águas cobriram ali, mataram também os animais. Mas a família de Noé foi preservada. Assim também o povo de Israel, os salvos, né, todos aqueles que temeram e aceitaram o governo de Cristo sobre a terra, durante o milênio, serão preservados dessa destruição da terra. Então, esses serão salvos. Agora, a terra será toda consumida pelo fogo. E todos os homens comparecerão no juízo final, no trono branco, para serem condenados e lançados no lago de fogo e enxofre. Na parte 3, aí nós temos o objetivo do livro. Primeiro, o sincretismo dos sacerdotes, depois, sincretismo do povo, depois, o modismo do povo e a violência dos príncipes. Então, tópico 1, sincretismo dos sacerdotes. A expressão quemarins com os sacerdotes aponta para o sincretismo da religião de Israel com o paganismo. Quemarins é o plural do hebraico comer, usado para sacerdote pagão, e aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento. Veja 2 de Reis 23:5 e Oséias 10:5. Apesar da origem levítica, os sacerdotes estavam envolvidos no sincretismo religioso pagão. Então a palavra sincretismo aí, ela quer dizer o seguinte, quer dizer uma mistura entre o que é santo e o que é profano. Então, existe aí uma amizade, né? Uma comunhão entre o que é de Deus, o Deus verdadeiro, com aquilo que é do diabo. Então haviam ali sacerdotes que ao mesmo tempo serviam a Deus e ao mesmo tempo serviam aos ídolos. Coisa terrível isso, mas era o que estava acontecendo. Eles prestavam culto a Deus e prestavam culto ao diabo ao mesmo tempo. O sincretismo do povo, tópico 2 aí. Sabeísmo é a prática pagã dos sabeus, o povo da rainha de Sabá. Seu culto resumia-se na prática de adivinhação e na astrologia. Judá envolveu-se nesse tipo de paganismo. Veja 2 de Reis 23:5, Jeremias 8:2, 19:13. Malcã, ou Milcom, ou ainda Moloque, era o deus nacional dos amonitas. Veja 1 de Reis 11:5-7. Sofonias denunciou o povo por adorar Jeová numa cerimônia comum com essa asquerosa divindade. Isso exemplifica a realidade do ritual sincrético no meio do povo escolhido. Então, se você ler Deuteronômio 18, você vai ver que é proibido ao povo de Deus essas práticas, adivinhação, astrologia, né, todas essas coisas que vêm, consulta a mortos. Isso é proibido. Leia Deuteronômio 18, você vai ver. É proibido ao povo de Deus. Então, eles praticavam tudo isso. Então, eles vinham aqui com aquela
religião que envolvia a adivinhação, tanto através de astros, né, como através de vísceras humanas ou de animais, como também através aí de cartas, né? Também havia a adoração ao deus Moloque, por incrível que pareça, ofereciam seus filhos a esse deus Moloque. E chegou-se ao cúmulo do absurdo de no mesmo altar se oferecer sacrifício ao Deus verdadeiro e a esses tipos de deuses aí, como Baal, Moloque, né, e praticar até astrologia e adivinhação. Então veja só que coisa terrível. A gente olhando para esse tempo, a gente vê que hoje também existem religiões que fazem isso. Você vê religião aí que diz que é cristã e ao mesmo tempo adora imagens, né, presta culto a mortos, ao mesmo tempo praticam astrologia, adivinhação, tudo no mesmo altar. Você vai ver que tem gente que vai lá oferecer seu sacrifício, vai lá pagar promessas, ao mesmo tempo prestando um culto a Deus e ao mesmo tempo ao diabo. E nós estamos vendo aí, assistindo reportagens pela TV, vendo que hoje existem pessoas aí se dizendo evangélicas e ao mesmo tempo dizendo que tem lá um Cristo no meio deles, alguém que é Jesus Cristo. Existem várias e várias seitas por aí, onde existe uma mistura de Bíblia com satanismo. E ainda botam o nome de evangélicos por aí, né? Infelizmente, não sabem nem o que é um evangélico. Não conhecem realmente o evangelho. Não adoram ao único Deus verdadeiro, Senhor dos céus e da terra. Eles não veneram o verdadeiro Deus, mas estão adorando a vários deuses por aí. Tópico 3, o modismo do povo e a violência dos príncipes. Não havia nada de errado com alguém vestir a roupa do estrangeiro. O problema da vestidura estranha era o compromisso religioso de tal indumentária com o paganismo. Veja 2 Reis 10, 22. Os príncipes de Judá, provavelmente filhos de Manassés ou Amon, pois Josias era bem novo para ter filhos nessa idade, serão duramente castigados por causa da violência e do engano. O objetivo do castigo divino é exterminar o baalismo, o sincretismo, as práticas divinatórias e as injustiças sociais. Então aqui é anunciado por Sofonias o juízo também sobre os maiorais ali, os príncipes, né? Os herdeiros do trono e principalmente sobre os filhos, provavelmente de Manassés e de Amon. Veja que eles viviam já de tal forma que vestiam as roupas daqueles povos que adoravam outros deuses. E já estavam tão acostumados a ir lá prestar culto a esses falsos deuses, que já estavam se vestindo como aquelas pessoas se vestiam. Isso acontece muito, até na igreja hoje. Filhos, muitas vezes, de pastores, que se vestem escandalosamente, passam vergonha aos seus pais. Filhos rebeldes, que andam por aí, bebendo, fumando, às vezes até nas drogas, andam prostituindo, e muitas vezes nem repreendidos são. Coisa terrível, mas que é a realidade. Muitos filhos de pastores têm sido responsáveis pela destruição dos ministérios de seus pais. Coisa maligna realmente, uma armadilha montada por Satanás para atrapalhar a obra de Deus. E tem conseguido muitas vezes isso. Então os líderes têm que tomar muito cuidado com seus filhos, tem que estar sempre advertindo os seus filhos, tem que estar sempre vigiando os seus filhos, cuidando das suas famílias. Muitas vezes o líder cuida muito da igreja, e cuida tanto da igreja que esquece de cuidar da sua própria família, que é a sua igreja particular. E isso tem trago aí grande prejuízo à obra de Deus. Na parte 4 nós temos aí o dia do Senhor. Significado bíblico, tópico 1, tópico 2, o sacrifício e seus convidados. Então, significado bíblico, o termo hebraico para o dia é Yom, que pode ser dia no sentido literal, como está em Jó 3:3, ou período de tempo, como está em Gênesis 2:4. Assim, o dia do Senhor, como está no versículo 7, ou as fraseologias similares, dia da ira do Senhor,
como está no capítulo 2, versículo 2 e 3, e naquele dia, como está no capítulo 1, versículo 10,